Então, boa noite a todos. Meu nome é Enildo. Estou vendo pessoas novas aqui, então vou me apresentar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo, continuando, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a nós coube falar aqui dos itens 3 a 5. E aí, o item 3 a 5 é o item A Porta Estreita, que são duas passagens ali no Evangelho de Lucas e de Mateus, que faz referência a esse ensinamento do Cristo. Então, nós vamos ver aqui o que é essa passagem. Esse aqui ainda está grande, o outro eu não sei se vai dar para ler. Mas vamos lá. Então, a porta estreita lá em Mateus, o que está escrito lá no Evangelho de Mateus? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, colocamos ali uma simbologia relativa às portas, dizendo que a porta larga lá é ceder às paixões e os vícios, e a porta estreita é vencer as más tendências e praticar a caridade, que é a minoria a minoria dos espíritos fazem. Mas a passagem de Lucas é significativa e diferente da de Mateus, que nós vamos ver em seguida, porque ele diz assim, que além da porta ser estreita, o caminho também é apertado, e a porta da perdição, que é a porta larga, o caminho é espaçoso que a ela conduz. Ou seja, para passarmos por essa porta, se não tem o caminho da porta da perdição, que é a porta larga, tem um caminho largo, há facilidades para chegar até essa porta e para ultrapassá-la e continuar a jornada pela porta larga. E da porta estreita, a mesma forma. Quando a gente busca, de alguma maneira, dar um novo rumo para a nossa vida, seguir os ensinamentos de Jesus e dar um norte diferenciado daquele que a gente vinha tendo antes, e busca essa porta estreita, o caminho ali da prática do bem, da caridade, seguir uma religião, buscar se espiritualizar, coisas desse tipo, a gente encontra muita dificuldade para isso. Então, até chegar nessa porta, o caminho, ele diz lá, é um caminho apertado. E depois que a gente consegue passar por essa porta, que se decide a seguir nesse caminho, esse caminho ainda continua sendo também difícil de ser seguido, porque ele é um caminho estreito, ele é apertado. Passar pela porta é uma decisão, é um marco que a gente toma na vida, e fala, eu vou seguir uma religião, me batizar numa igreja. Então você tomou uma decisão e vai seguir aquilo. A partir daquele momento, a gente imagina, bom, agora eu estou ungido de Deus, já me arrependi dos meus pecados, já me batizei, ou já me matriculei na escola de estudos espíritas, estou frequentando, fazendo bem. Então agora as coisas vão clarear, vai ficar mais fácil. E está dizendo ali que às vezes nem sempre, Obviamente que melhora muita coisa na nossa vida, mas outros obstáculos aí vão surgir nessa decisão de seguir um caminho novo, Continua sendo difícil, A gente vai encontrar a resistência dos parentes, que vão criticar a nossa vinda até aqui, ou numa outra instituição qualquer. Nós vamos ter os amigos que vão falar algumas coisas, vão desaprovar a nossa nova decisão de vida, que eu não vou concordar. Os convites para o mundão, como diz meu amigo Rafael, continuarão assim cada vez mais abundantes, a oferta cada vez maior dos convites, para aquelas velhas práticas que a gente pretende abandonar a partir daquele momento, daquela decisão, seguir por um caminho novo. Então, não tem moleza, vamos falar assim, tem moleza. Mas é um caminho que vale a pena, porque é a porta estreita que conduz à salvação, como nós todos sabemos, que é a interpretação assim mais simples que a gente pode fazer disso daí. E Mateus, e Lucas já vai trazer um pouco mais de informação. A passagem dele é maior, meu slide ele ficou pequeno, mas eu leio para vocês, vocês tentam acompanhar aí. Então, lá em Lucas está escrito assim: tendo-lhe feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la, e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos a tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, e quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas que estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Então está aí Mateus já trazendo essa porta estreita e porta larga num contexto maior, e já falando aí das consequências daquele que durante a vida andou pela porta larga, né? Quando ele tiver o chamamento, quiser ir ao encontro do Senhor, buscar as benesses do céu, ele não vai ter mais essa oportunidade. Mas vamos contextualizar um pouco mais, trazendo a ótica da doutrina espírita para essa fala, né? Para ver se clareia um pouco mais, que às vezes num primeiro momento fica pesado, né? Prantos e ranger de dente, né? Deus abandonando as pessoas ao sofrimento, fica assim uma ideia dessa maneira aí, né? Eu coloquei ali uma imagem muito interessante, se vocês verem uma porta pequenininha do lado esquerdo, tem até um pazinho de chinelo deixado de fora ali, largou até a chinelinha para entrar, né? É o caminho estreito, né? É o caminho apertado. E no caminho espaçoso, daí não dá para ler, mas na porta está escrito assim, ó, caminho do meio, que é uma porta intermediária, e tem uma porta grande lá, que é a porta espaçosa, e muitos passos entrando por esse caminho espaçoso. Agora é interessante notar que a porta intermediária está dentro do portal da porta de perdição, né? Então, a porta que tem que ser seguida é a pequena mesmo, né? Não tem meio termo, mais ou menos isso que quer dizer. Ou a gente se engana achando que escolhendo a porta do meio vai dar no mesmo lugar. Não vai, não. Não vai chegar no mesmo lugar, não. Então, assim, fazendo uma junção dessa imagem aí de 3 portas, do qual no Evangelho não fala de 3 portas, somente de 2, da estreita e da larga. Mas trazendo para esse contexto aí dessa fala, né, do pai de família que fechou a porta e tudo mais, né, a gente pode entender que Jesus, quando na época em que ele esteve na terra, ele combatia muito o farisaísmo. O que eram os fariseus? Eram pessoas que faziam muito o culto exterior, rezavam em praça pública, em voz alta, seguia todos aqueles mandamentos de lavar a mão, todos aqueles rituais externos. E Jesus criticava muito eles, né? Batia muito duro nos fariseus, assim, popularmente falando, né? E aí ele sempre falava do farisaísmo, que era um grupo de judeus naquela época, muito numeroso dentro do templo e com grande poder econômico e de influência, né, no judaísmo da época, né? E Jesus os enfrentava e criticava-os muito. Então sempre que Jesus podia falar alguma coisa, ele baseado nessas vertentes da época, ele fazia essa crítica e chamava atenção. E é importante notar também que ele usa a linguagem daquela época para explicar para as pessoas, né? Então, para os homens da compreensão daquela época. Então, ele fala lá, como lá em Mateus, ele fala que devemos procurar a porta estreita, né? E que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E aí o pai de família, no caso, vamos falar assim, Deus, nosso pai, né? A espiritualidade, né? Esse pai de família podemos traduzir também como sendo a nossa própria consciência, a nossa vibração espiritual, a nossa elevação, aonde nós chegarmos, né? De fora começar a desabater, abre-nos, deixa-me entrar, né? Deixa-me entrar. E aí ele fala, ó, põe esse daqui para fora, né? E aí nós, né, essas pessoas aí que estão querendo entrar, somos nós mesmos. Aí vamos dizer assim, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Então haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão e Jacó, Isaque e Jacó, todos os profetas estão no reino de Deus. Bom,
Então ele está falando ali, fazendo uma referência ali, imagino eu aí, na interpretação que a gente pode fazer, que eram os fariseus, que eram as pessoas que, num primeiro momento, aparentemente para todas as sociedades, estavam praticando a lei de Deus, porque estavam lá pregando em praça pública, comendo junto com os sacerdotes, frequentando o templo religiosamente. Só que essas práticas não estavam efetivamente no coração dessas pessoas. Não era isso que elas sentiam. Elas faziam isso por fazer parte de uma casta do judaísmo, que eram os fariseus, e também para ter o reconhecimento e aprovação de seus pares, né? Porque em sociedade a gente vive assim, querendo o acolhimento, a aprovação da sociedade, o controle social que a gente fala, né? A gente está ali querendo a aprovação. Então, só que isso é falso a partir do momento que é só externo, não é verdadeiro, não é de coração. Daí a porta do meio. Vamos dizer então que os fariseus, eles fingiam passar pela porta estreita, mas na verdade eles estavam praticando uma coisa que era a porta do meio. Eles estavam entrando por um caminho, praticando o culto exterior, né? E traduzindo para a nossa realidade, podemos trazer para nós espíritas, por exemplo, dizer que ao frequentarmos uma religião, seja o espiritismo, seja ela qualquer, nós temos que vivê-la intensamente com o coração e não nas práticas exteriores. Utilizar, sim, as práticas exteriores como instrumento, como meio de transformar o nosso coração em pessoas melhores, né? Então não adianta vir dar sopa para os pobres todos os sábados e isso não ser um instrumento de olhar o sofrimento e a dor do outro para nos transformar como pessoa, para tratar com mais respeito o vizinho, o colega, a pessoa que erra, para ser indulgente com as pessoas. Então o trabalho no bem, o trabalho da caridade, ele tem um condão sim de ajudar as outras pessoas, mas primeiramente a nós mesmos. Quando a gente vem fazer o bem, a gente está de alguma maneira procurando, esse é o objetivo, sensibilizar o nosso coração para a dor alheia e deixar de pensar um pouco em nós para em um momento da nossa vida, que seja um sábado de manhã, algumas horas, pensar em outra pessoa. Da mesma forma, não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja orar 3, 4 vezes por semana. E chegar no trabalho, fazer as coisas todas erradas, ser um tirano dentro de casa, não respeitar as leis, também não resolve nada. Da mesma forma, não adianta ir na missa todo domingo, comungar, tomar a hóstia, ajoelhar, levantar, rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, se isso não for do coração, se essa prática não servir para transformar o cidadão lá fora, para ele ter uma postura e um comportamento diferenciado na sociedade. Todos nós que agimos dessa forma, buscando o culto exterior e a aprovação externa, nós estamos entrando pela porta do meio, nós estamos fingindo que estamos passando pela porta estreita, mas na verdade não estamos seguindo o caminho do bem, não. Nós estamos enganando a nós mesmos e imaginando que estamos enganando as outras pessoas, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Então, foi o que aconteceu com essas pessoas, né? Mas nós comemos e bebemos na tua presença, né? Quer dizer, fiz sopa há 20 anos, né? Evangelizei criança, ajudei tanto, né? E aí vai querer entrar no nosso lar e fala, não, aqui não, nego velho, não tem boca para você aqui não, né? Por quê? Porque não foi de coração, foi de casa pensado e talvez barganhando com Deus, né? Eu aprendi que a gente tem que fazer o bem para ter um lugarzinho no céu. Porque se eu não fizer o bem, eu não vou ter um lugarzinho no céu, né? Eu vou ficar num umbral lá, igual o André Luiz ficou, eu não vou para nosso lar. Então é melhor eu ir sábado, todo dia lá dar sopa, ir na palestra, tomar o passe, fazer a escola de estudos espírita, ou ir na missa, na escola de dominical, ir ao culto, seja lá a religião que for, né? Porque aí eu estou garantido, quando eu morrer eu vou para um bom lugar, porque eu sei pelos relatos dos livros espíritas, aí pelos romances, né? Que quem faz o mal aqui, quem é ruim, vai para os lugares muito ruins lá do outro lado, né? Então lê do engano se nós estivermos assim barganhando com Deus, porque aí já estaremos fazendo uma coisa de caso pensado. E a gente sabe que nos ensina, o ensinamento do Cristo é o seguinte, é fazer desinteressadamente, assim como fez o bom samaritano, que recolheu o homem que estava caído e não pediu dinheiro para ele, não pediu nada em troca, esqueceu de si, deixou de fazer os seus afazeres, deixou de seguir a sua viagem e foi cuidar de alguém que ele não conhecia, não sabia quem era, se era um bandido, se era uma pessoa boa, quem que era, ajudou desinteressadamente, sem pensar em nada, sem pensar em absolutamente, sem barganhar com Deus, sem querer terreno no céu, sem nada. Então o objetivo de fazer o bem é fazer o bem pelo bem, para que um dia a gente faça isso naturalmente, isso seja parte da nossa vida, sem ser de caso pensado. Quando a gente vê uma pessoa caída, a gente nem pensa, a gente vai lá e vai socorrer naturalmente, assim como fez
o bom samaritano que socorreu o homem que estava caído. Então, esse momento vai chegar? Vai. Por enquanto, a gente tem que fazer assim de caso pensado, vir aqui, às vezes lamentando de ter deixado um compromisso, uma outra atividade para estar aqui. Puxa, bem que eu podia estar lá naquele evento, mas eu não posso faltar mais, porque já está faltando uma aula aqui para reprovar na escola. Eu tenho que ir hoje. Então, mesmo que seja dessa forma, ainda é bom, ainda está valendo a pena, porque nós estamos nos disciplinando para daqui a algumas encarnações a gente não ter mais essa dificuldade. Nós teremos atraídos pelo bem naturalmente, sem nenhum esforço. A porta estreita será uma porta muito fácil de ser atravessada. O caminho estreito, nós andaremos nele como se fosse uma larga avenida, mas depois que a gente transformar o nosso coração. E isso a gente faz fazendo esse exercício, essa disciplina, essa briga conosco mesmo todos os dias, que é com o nosso coração. Esse Senhor que diz aí, esse pai de família, não é outro senão Deus mesmo, dentro da nossa consciência, nos chamando, batendo, brigando conosco. Né? É aquela luta interna que a gente tem todos os dias, né, que a gente tem para fazer as coisas, para decidir pelo caminho certo. E a gente lamenta quando erra, né? Puxa vida, fiz errado. Mas aí a gente retoma, fala, não, eu vou continuar seguindo no bem. Então essa passagem de Lucas, ela é mais rica nesse sentido, né, que ela nos mostra mais coisa, né? E aí ele diz assim, né, que essa parte mais pesada ali no final, ali que ele diz assim, né, então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão e os profetas, né, estão no reino de Deus, e que vós outros deles serão expelidos, né? Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Então, o que é o pranto e o ranger de dente para quem não segue, quem não atravessa pela porta estreita? Eu diria até, sem medo de errar, que de certa forma nós já estamos no pranto e ranger de dente. Se estamos num planeta de expiação e provas, aonde o mal ainda predomina, ainda ele é maior que o bem, quando poderíamos ter, através de nossas decisões em vidas passadas, ter tomado caminhos diferentes, ter sido mais obediente às leis de Deus e poder já estar num outro estado evolutivo, num outro planeta, e ainda estamos aqui, num planeta de expiação e prova, então o pranto e ranger de dente não virá, ele já é. Porque é um lugar que tem crimes bárbaros, como tem nosso Brasil, né? Ainda vive de tantas dificuldades, gente morrendo de fome, né? Em vários países, né? Tanta coisa errada acontecendo, a gente fica impotente de ver tanta coisa e não poder fazer nada, né? Então, assim, esse pranto e ranger de dente, ele já é atual, ele não vai acontecer não, ele já acontece, porque nós estamos aqui no planeta de expiação e prova e poderíamos estar num mundo melhor. Quando Jesus falou isso há 2000 anos atrás, se nós que talvez estivéssemos por ali escutando, ou vivendo naquela época, em alguma das nossas vidas, tivéssemos tomado outro caminho, nós não estaríamos mais aqui, né? No pranto e ranger de dente atual, e sim, num outro lugar mais feliz, né? Aí diz assim que virão do setentrião, do ocidente, do oriente, do meio-dia, participarão do festim do reino de Deus. Então, dizendo com isso que nem só o espiritismo, ou nem só o cristianismo dele, Cristo pregado, que salva. Não, ele diz assim, ó, virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, né? Então, gente de todas as partes do mundo com outros cultos, que cultuam outros deuses. Então vamos colocar aqui, os budistas verdadeiros que andam pela porta estreita serão salvos sim. Os membros da Assembleia de Deus que vão ao culto e que praticam a caridade, que são homens bons, que são verdadeiramente, esses são do Ocidente e do Oriente, né? O povo islâmico, lá o islamismo, né? O povo que segue Maomé, também vão ser salvos sim. Por que não, né? Por que não? Todos eles sim. Pessoal que segue a religião lá, os hindus lá, por que eles não serão salvos? Né? Nós temos a pretensão de que só o cristianismo é bom. Não, o mundo não é feito de cristãos, da grande maioria. E aí fala assim, mas Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, sim. Mas os seus ensinamentos, essas pessoas que vieram antes dele, Buda, Krishna, o próprio Maomé, foram enviados do próprio Cristo para a Terra. E falaram a linguagem, a pregação da paz e do amor do Cristo de outra maneira. E essas pessoas que são verdadeiras nas suas crenças de outras religiões, de outros cantos do mundo, que nunca viram nem falar de Jesus, serão salvos, porque eles já sim andam pela porta estreita. Essas pessoas já sim seguem o caminho do bem verdadeiramente e não de fachada. É isso que o Cristo está falando ali nessa passagem, né? Então, eles estarão lá no festim também.
Não só vocês que estão aqui me escutando aqui. Então a passagem de Lucas ela é bem rica, né? Traz muitas informações para nós aí. Vamos seguir, senão não acaba. Vamos lá. Aí a porta mais escolhida, já o comentário de Kardec, né? Kardec diz assim, depois que tem a passagem evangélica, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreito o da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Então ele diz assim, que na verdade a perdição, né, numerosas são as paixões, são os convites do mundo, né, para as coisas erradas, né, para os caminhos errados. Mas só aceitamos os convites do mundo porque essa informação já está pronta dentro de nós. Então as paixões, na verdade, elas estão dentro do nosso coração. Quando a gente toma o caminho errado, aquele caminho já está feito dentro do nosso coração. A gente só tomou uma decisão de acompanhar aquele pessoal que já está no mesmo caminho que a gente quer seguir. Então, as nossas paixões nos levam a tomar essas decisões. Então, o que é que tem que ser mudado? São as estradas lá fora? Não, as estradas têm que ser do jeito que era um planeta de expiação e prova. O que a gente precisa mudar é o nosso coração, é o nosso sentimento, para nós podermos fazer melhores escolhas do caminho que a gente vai tomar, da estrada que a gente vai seguir, né? E que é a estrada do bem, né? A gente tem que fazer isso aí. Então é preciso fazer esses grandes esforços sobre si mesmo, ele está dizendo ali. Lógico que nós viemos de muitas e muitas encarnações, milênios e milênios tomando o caminho do erro, né? Muitas e muitas vezes encarnando e errando, encarnando e tomando o caminho errado. Obviamente que depois que a gente decide a transpor e seguir um caminho novo, não é fácil, né? Afinal de contas, a informação que nós temos no nosso coração, de nossa vida, de nossa vivência, não é essa. É outra, e mudar isso dói, machuca, não é fácil, né? Sempre é um caminho doloroso a seguir, e a gente vive caindo, mas temos que nos levantar e seguir novamente, né? Não podemos desistir. E aí, ele diz assim, Deus é todo justiça e bondade, que é o final desse slide aqui. Então ele fala assim, tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal, como já disse, né? Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, ele está dizendo assim, que por que é que então que Deus nos colocou, né, entre aspas, que na verdade nós nos colocamos aqui num planeta de expiação e prova, onde a porta larga é tão convidativa, ela nos sorri tanto, ela nos chama com tanta veemência, é o canto da sereia. Fala assim, mas Deus não está muito legal comigo, porque se colocou com o mundo com tanta tentação e ainda meu coração ainda pede, ainda chama por isso, então de certa forma não está sendo muito correto, porque me coloca nesse mundo, ainda coloca um mundo de coisa assim boa, entre aspas, para a gente correr atrás, né? Então não está muito certo isso daí, né? Então, de uma certa maneira, eu ia falar assim, Deus não seria muito justo, não seria todo justiça e bondade se ele fizesse isso com a gente, né? E a gente, pela doutrina espírita, vai entender que não é exatamente isso que acontece, né? Não é que Deus nos coloca no mundo cheio de convites para a gente seguir. Na verdade, nós nos colocamos aqui através dos caminhos errados que tomamos, as decisões erradas que tomamos lá atrás. Por isso que estamos aqui, com uma porta tão larga, nos chamando toda hora para seguir por esse caminho. E a porta estreita é muito difícil de ser seguida. E ele diz, poucos serão salvos. Por quê? Porque não é fácil, né? E aí, ele continua dizendo assim, quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Então, quando o planeta passar para um mundo de regeneração, deixar de ser planeta de expiação e prova e passar a ser mundo de regeneração, não haverá tantos convites para o mal. Será mais fácil viver aqui. Mas para a gente morrer nessa vida ou desencarnar e voltar e ter a oportunidade, a chance e Deus nos deixar voltar para nascer aqui de novo na Terra, nessa Terra transformada, que será uma Terra melhor, um planeta Terra melhor, daqui a alguns anos, a gente não sabe quantos, se 100, 200, 300 ou daqui 1000 anos, mas a Terra efetivamente vai melhorar, né? Para a gente ter a oportunidade de nascer aqui de novo, nós temos que começar já aproveitando essa encarnação, essa vida, não desperdiçar essa chance, não jogar pela janela.
né? Não correr atrás das ofertas do mundo e buscar seguir verdadeiramente de coração e não de fachada, entrar pelo caminho, né, estreito, né, pelo caminho apertado e pela porta estreita, desde já. Né? Então Deus, através das suas leis, que construiu a coisa dessa maneira, mas e Ele está no nosso coração. Ele é centelha divina, participamos, Deus está em nós. E nós é que tomamos, como filhos desobedientes, tomamos os caminhos errados. Né? Ali tem uma figura que diz assim, ó, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, dizendo que a vida é feita de escolha, cada escolha é uma renúncia. Então, se eu tenho que vir para cá, é porque eu deixei de ficar em casa assistindo novela ou fazendo uma outra coisa. Se eu decidi vir aqui no sábado de manhã, é que eu adiei meus compromissos, eu ajeitei, deixei de visitar um parente ou alguma coisa assim. Alguém até ficou chateado comigo, mas eu resolvi vir para cá, entendeu? Então, cada escolha uma renúncia. E o Espiritismo, ele é pródigo em nos oferecer informação, oferecer base, conhecimento para que a gente faça as melhores escolhas nessa vida. A doutrina espírita nos abre assim um leque de informações falando da encarnação, de como da reencarnação, das vidas passadas, falando como que é no mundo espiritual, contando as pessoas que psicografam livros, contando os sofrimentos atrozes que elas passam lá depois de ter feito as coisas erradas. Ou seja, nós temos muita informação aqui para fazer a escolha correta. Se não a fazemos, então é da lei que o que a gente semear, a gente vai colher. E Deus não está punindo ninguém. Na verdade, quem está punindo somos nós mesmos ao tomar os caminhos errados. Gostaria que você distribuísse as folhas aí, por favor, Carlos, para as pessoas. Eu trouxe um texto aí, para todos aí, por favor. Eu vou concluir já. Eu trouxe um texto aí, que a gente vai ler junto, eu vou ler aqui no livro, e vocês vão acompanhar aí na folha aí, que é uma mensagem de Emmanuel, né, psicografada por Chico Xavier, e que está no livro O Espírito da Verdade, publicado pela editora FEB. Então eu vou deixar essa mensagem com vocês, e a gente vai ler junto, vamos refletir, e levem para casa de vocês essa mensagem para a gente poder refletir um pouco mais, e isso nos ajudar nas nossas escolhas, vamos dizer assim, né? Então vamos ler esse texto aí, eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando e depois vocês levam como uma lembrança desse dia de hoje aqui. Né? Alguém não recebeu aí? Para todo mundo aí, Carlos, para ela também. Muito bem. Chama a Muralha do Tempo. Né? Então vamos lá, já está acabando o tempo, 8h30. Em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, qual afirmativa? Essa que está aí, né? Da porta estreita. Em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual, é de escolha da porta estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagens que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Por milênios temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga nos círculos da viciação que forjamos por nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante.
Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então está aí um texto muito interessante. O que chama mais atenção aqui, vou só fazer um pequeno comentário, o texto fala por si, mas a mensagem de Emmanuel, ele diz assim, às vezes, como eu disse no começo ali, a gente fala assim, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou pegar tal caminho e tudo mais, a partir de tal momento, a gente pensa como porta estreita e porta larga, grandes decisões na nossa vida. E ele vem trazer uma informação muito interessante, aí logo quase no final, ele diz assim, os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha pela porta do serviço das dificuldades ou através da porta dos caprichos enganadores. E ele diz na frase seguinte, examina por tua vez qual a passagem que elege por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Então ele fala que escolher uma porta não são grandes decisões na vida, são os minutos, a cada minuto que a gente cuida do nosso pensamento, que a gente está pensando uma coisa, nós estamos escolhendo, nós estamos fazendo essa escolha dessas portas, desses caminhos, momento a momento da nossa vida. Porque as grandes decisões, muitas vezes, elas não são tomadas de uma vez. Foram pequenas ideias que foram nascendo de um minuto, de outro minuto, de um momento que você pensou e decidiu. Então, as grandes decisões são feitas de momentos, de minutos. Então, ele está pedindo, como Cristo fala, vigiai e orai, que nós direcionemos, que cuidemos do nosso pensamento para que a minuto a gente faça a escolha correta. Não deixe que essa porta larga seja uma escolha no momento comum de cada dia. Porque lá na frente, numa grande escolha, de tanto escolher de minuto a minuto o caminho errado, no chegar na grande escolha, a gente vai fazer a escolha errada também. E a mesma forma vale para o lado do bem. A minuto, cuidando do nosso pensamento, orando, vindo um pensamento ruim, Senhor, afastai isso da minha ideia, não é isso que eu quero para mim. Então, sempre cuidando, vigiando os pensamentos, tendo cuidado, estando sempre atento nas escolhas dos minutos de cada dia, nós teremos acerto, teremos paz, teremos serenidade para fazer as grandes escolhas da vida e trilhar o caminho do bem, o caminho da porta estreita, que é o caminho da salvação. Vamos orar, então. De olhos fechados, imaginando a figura de Jesus. Jesus, mestre querido, benfeitores do mundo maior, obrigado, Senhor, pelo ensinamento de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as melhores escolhas todos os dias. Que o nosso anjo da guarda possa nos intuir, Senhor, possa nos inspirar pelas melhores escolhas. Que possamos, Senhor, de coração leve, aceitar a sugestão dos benfeitores espirituais pelas melhores escolhas, para que possamos, Senhor, efetivamente caminhar por esse caminho estreito, entrar por essa porta, Senhor, e seguir o Teu Evangelho de amor e luz, que é roteiro seguro, sabemos todos nós, para a nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus que assim seja.